Nem o falecimento do nosso querido Papa Francisco foi suficiente para impedir que bolsonaristas continuassem destilando ódio nas redes sociais. Esta eleitora do Bolsonaro escreveu o seguinte: já foi tarde este comuna. Você sabe por que os bolsonaristas detestam o Papa Francisco? Porque além do Papa Francisco ser um Papa comprometido com a justiça social e o cuidado aos mais pobres, que é o que realmente ensina os evangelhos, ele já se manifestou publicamente favorável ao presidente Lula e à ex-presidenta Dilma Rousseff, onde ele falou que tanto Lula quanto a Dilma tinham as mãos limpas e eram inocentes. Inclusive, durante o período que o presidente Lula estava preso em Curitiba de maneira ilegal e injusta, ele respondeu uma carta que o Lula enviou para ele. Na carta, o presidente Lula, na época, agradeceu o Papa pelo apoio que ele tem demonstrado ao povo brasileiro, pela justiça e pela defesa dos direitos dos pobres. Disse que ele continuava lutando na cadeia para provar a inocência dele, enquanto ele foi tirado do jogo político por conta da elite brasileira que queria manter-se mais rica e deixar o povo brasileiro mais pobre. E o Lula falou também que o seguinte, que o amor ao povo brasileiro e a minha fé, que o Lula é católico, me animam, mesmo que às vezes as provações como a morte de meu irmão e de meu neto Arthur, de apenas 7 anos, me façam duvidar de tudo. Por fim, o presidente Lula falou que gostaria de contar com o apoio, a amizade e as orações do Papa Francisco. Aqui é a data que o presidente Lula escreveu a carta para o Papa. E aqui é a carta que o Papa Francisco escreveu 2 meses depois para o presidente Lula, enquanto ele estava preso em Curitiba. Não vou ler a carta toda do Papa para o Lula, porque é muito grande, mas você pode pesquisar na internet que ela está aí, tá? Mas eu vou ler um trecho principal e final da carta, que ele falou que graças a Jesus nós podemos passar da incredulidade e do desespero para a alegria serena e profunda de quem acredita que no final o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação. E foi exatamente isso que aconteceu. O presidente Lula teve a sua inocência comprovada e a sua liberdade restituída. E está hoje governando pela 3ª vez o nosso país, trabalhando com todo o afinco possível para melhorar a situação dos mais necessitados. É este o ódio que os bolsonaristas têm do Papa Francisco e do presidente Lula. A diferença da postagem dessa bolsonarista para a postagem do Bolsonaro é que ela falou a verdade e ele mentiu. Porque se ela pensa assim, é graças a ele. Inclusive, tá cheio de bolsonarista hoje nas redes sociais que detesta o Papa Francisco, fingindo que gosta dele. Mas enfim, meus amigos, o Papa Francisco foi o Papa que revolucionou a história da Igreja Católica no mundo. É um Papa que é querido por todas as pessoas, tanto dentro como fora da Igreja Católica. É um Papa que promoveu, que incentivou a justiça social. É um Papa que se livrou, se libertou de todo aquele luxo que os papas possuíam dentro da igreja. Foi um Papa que deu espaço e voz para a comunidade LGBT, para as mulheres, para as pessoas divorciadas, que chamou atenção para a crise climática e que em sua última aparição pública deixou uma mensagem pedindo pelo fim da guerra no Oriente. Guerra esta que nós sabemos muito bem quem causou, quem continua causando e sabemos muito bem quem que apoia os assassinos. E por fim, encerro aqui com essa mensagem do presidente Lula, que declarou 7 dias de luto oficial pelo falecimento do Papa Francisco. Abre aspas para o Lula. A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Meus sentimentos a todos que estão sofrendo hoje com o falecimento do nosso querido Papa Francisco. Eu sou um deles. Após a morte do Papa Francisco, o mundo acabará. É o que diz a antiga profecia de São Malaquias, escrita há quase 900 anos. De acordo com a profecia publicada pela primeira vez em 1595, o Papa de número 113, mencionado nos escritos, pastoreará as ovelhas em muitas tribulações. Quando essas tribulações terminarem, a cidade sobre as 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o seu povo. O fim. Sobre o Papa de número 112, que foi o Papa Francisco, escreveu-se o seguinte: durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana, ele sentará. Esse sentará foi interpretado por muitos fiéis como premonição de sua saúde debilitada nos estágios finais de sua vida, que o levou a utilizar a cadeira de rodas. Informação importante, tá?
Apesar da autoria dos escritos ser atribuída a São Malaquias, debates mais recentes questionam se ele realmente escreveu o texto, pois até agora o documento original não foi encontrado. Já a Igreja Católica não possui uma posição oficial sobre esse assunto. E as profecias não limitam-se apenas ao São Malaquias não, tá? Nostradamus também escreveu profecias sobre o Papa, sobre o fim do mundo, e foi escrito muito próximo da data que os textos de São Malaquias foram escritos. No livro As Profecias, publicado em 1555, Nostradamus escreveu uma série de previsões marcadas por imagens sombrias, como guerras brutais, catástrofes naturais e o retorno de epidemias. Entre essas profecias aparece a morte de um papa muito idoso e uma advertência sobre a perda de força da igreja. A passagem do escrito do Nostradamus diz o seguinte: através da morte de um pontífice muito antigo, um romano de idade avançada será eleito. Dele será dito que ele enfraquece o seu assento, mas por muito tempo ele se sentará em atividade mordaz. Ou seja, ele está dizendo que o próximo Papa será um Papa que irá enfraquecer a igreja, causar uma divisão dentro da igreja. Consequentemente, fazer com que muitos membros da igreja se dissipem, se distanciem da instituição. A grande pergunta é, quem será que irá substituir o Papa Francisco? Especula-se que esse cardeal da República Democrática do Congo será o sucessor de Francisco. Ele é conservador, aparentemente alinhado à extrema-direita, e foi um dos que se posicionou contrários à orientação do Papa Francisco de abertura à comunidade LGBT dentro da Igreja Católica, incluindo a bênção de casais homoafetivos. Aqui no Brasil nós temos 7 cardeais que poderão participar e ser o futuro Papa. Dentre os mais conhecidos, nós temos Dom Odílio Scherer, que é um religioso que já se manifestou publicamente contrário à extrema-direita. Inclusive, ele já chegou a ser agredido fisicamente dentro da igreja por uma militante bolsonarista da extrema-direita que o acusou de comunista. O próprio Papa Francisco tinha essa preocupação de que o futuro Papa seja alguém alinhado à extrema-direita. Ele tratou de nomear as pessoas, em sua grande maioria, que irão eleger o futuro Papa, alguém alinhado a ele. Mas mesmo assim nós não temos garantia de que o próximo Papa seja da extrema-direita ou uma voz progressista, semelhante à do Papa Francisco. Só sei de uma coisa: Donald Trump e seu vice, J.D. Vance, que inclusive foi o último líder mundial a se reunir com o Papa num vídeo extremamente constrangedor, porque você via que o Papa não queria recebê-lo, é um dos que está trabalhando nos bastidores para que o próximo Papa seja alinhado à extrema-direita. E só digo uma coisa: se o próximo Papa realmente for alinhado à extrema-direita global, todas essas profecias que eu acabei de citar para você, todas estão corretas.